Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. Bruno Henrique, uma das figuras mais icônicas do Flamengo nos últimos anos, finalmente quebrou o silêncio que pairava sobre o clube e os bastidores do futebol carioca. Em uma entrevista exclusiva, o atacante não mediu palavras ao comentar sobre a possível volta de um jogador que mexeu com o vestiário no passado. Segundo Bruno, há um consenso silencioso, mas firme, dentro do elenco rubro-negro. Ninguém quer que ele volte. A declaração, embora simples, revela muito sobre a atmosfera que se forma quando antigas tensões não são resolvidas. O Flamengo, que sempre foi conhecido por sua intensidade dentro e fora de campo, enfrenta agora um momento delicado, onde decisões de gestão se entrelaçam com o psicológico e a química do grupo. Cada palavra de Bruno Henrique carrega peso, pois ele não fala apenas como jogador, mas como alguém que vivenciou de perto o cotidiano, os treinos, as cobranças e os momentos decisivos que moldam o caráter de um elenco. O que parecia um rumor isolado ganha contornos de realidade e promete gerar repercussão imediata entre torcedores, comentaristas e, claro, a imprensa esportiva, que já pressente o potencial impacto dessa declaração no futuro próximo do Flamengo e de suas estratégias de mercado. O impacto da fala de Bruno Henrique transcende a simples opinião de um atleta sobre outro jogador. No Flamengo, a convivência diária no CT, as rotinas de treino e os momentos de pressão fazem com que cada integrante do elenco tenha voz e influência. Quando alguém do calibre de Bruno se manifesta, é impossível ignorar o sinal que isso envia. A insatisfação não é individual, mas coletiva. A repercussão desse tipo de declaração vai além das redes sociais. Mexe com bastidores, negociações e até mesmo com a cabeça de quem pensa em retornar ao clube. A frase "ninguém quer que ele volte" é carregada de subtextos, indicando desentendimentos passados, rivalidades internas e uma vontade de manter o equilíbrio do grupo acima de interesses pessoais. É um alerta silencioso, mas estrondoso, para a diretoria, que precisa agora ponderar: até que ponto trazer de volta alguém que gera resistência interna é realmente estratégico ou arriscado? Enquanto torcedores se dividem entre curiosidade e expectativa, a tensão cresce, pois o retorno de um jogador polêmico poderia alterar não apenas o clima do vestiário, mas também o desempenho em campo e a percepção pública do clube. Nos corredores do Ninho do Urubu, o burburinho sobre a possível volta do jogador é intenso. Funcionários, jogadores e até membros da comissão técnica já discutem os cenários que se abririam caso a direção insista em um retorno que não é bem-vindo. Bruno Henrique, ao se posicionar de forma tão direta, acende um alerta de que o equilíbrio emocional do grupo é prioridade máxima. Cada time tem sua identidade, e no Flamengo, construída com vitórias, títulos e momentos históricos, qualquer mudança abrupta pode gerar repercussões sérias. A declaração do atacante não é apenas uma crítica, mas um lembrete de que decisões esportivas precisam levar em consideração a química entre os jogadores, o moral do grupo e o comprometimento com objetivos maiores. A torcida, acostumada a acompanhar notícias explosivas e polêmicas, agora se vê diante de uma situação que envolve estratégia, sentimentos e poder de influência. A expectativa é grande, e qualquer movimento, seja ele uma resposta da diretoria ou uma manifestação de outros atletas, será acompanhado de perto.
com análises detalhadas de cada passo e repercussão imediata nas mídias sociais. A repercussão da declaração de Bruno Henrique também gera um efeito cascata na mídia esportiva nacional. Jornalistas, comentaristas e influenciadores esportivos rapidamente começaram a dissecar cada palavra, buscando entender o contexto, as possíveis motivações e o impacto real no elenco rubro-negro. É comum que rumores se transformem em debates acalorados, e nesse caso, a fala de Bruno se tornou combustível para especulações sobre quem exatamente seria o jogador em questão, quais os conflitos internos e como isso poderia afetar o planejamento da temporada. Para o torcedor, o efeito é misto: curiosidade, ansiedade e até preocupação. Dentro do clube, entretanto, a situação exige cautela. A diretoria precisa equilibrar desejos de retorno com a harmonia do grupo, pois a pressão para contratar ou readmitir alguém não pode sobrepor-se à coesão necessária para brigar por títulos. Bruno Henrique, com sua postura firme e transparente, mostrou que a voz dos atletas é um elemento crítico na gestão moderna de clubes. Lembrando a todos que futebol não é apenas habilidade técnica, mas também relações humanas, confiança e alinhamento interno. Além da pressão interna, o tema também provoca reflexão sobre a carreira de Bruno Henrique e seu papel como líder. Ao declarar publicamente a posição do grupo, ele assume responsabilidade e protagonismo, mostrando que seu compromisso com o Flamengo vai além do campo. Essa postura pode consolidá-lo ainda mais como referência dentro do clube, alguém que não apenas brilha em campo, mas que também protege o ambiente coletivo e se preocupa com o clima do vestiário. Liderança esportiva, muitas vezes, envolve justamente essas decisões delicadas, quando é necessário equilibrar individualidade, talento e temperamento com o bem-estar do grupo. A repercussão do episódio reforça a importância de figuras como Bruno, que compreendem a complexidade de gerir egos, expectativas e a pressão constante da torcida. No futebol moderno, a comunicação assertiva e a transparência, ainda que polêmicas, são ferramentas poderosas para manter a integridade e a união do elenco, garantindo que cada jogador entenda seu papel e a importância de contribuir para objetivos maiores, sem deixar espaço para conflitos antigos que possam prejudicar o desempenho coletivo. Enquanto rumores continuam circulando, a comunidade esportiva observa cada movimento com atenção redobrada. A fala de Bruno Henrique é apenas o início de um possível desdobramento que pode envolver reuniões internas, negociações com agentes e decisões estratégicas da diretoria. O timing da declaração também não é aleatório. Em um momento delicado da temporada, qualquer desentendimento pode gerar repercussões significativas dentro e fora de campo. O Flamengo, com sua história recente de conquistas e glórias, não pode se dar ao luxo de arriscar instabilidade emocional por conta de retornos que desagradem o grupo. Bruno Henrique, ao se posicionar de maneira tão clara, se coloca como guardião do clima do vestiário, lembrando que, no futebol, liderança é medida não apenas por gols e assistências, mas pela capacidade de manter a harmonia e proteger a química que faz um time funcionar. Para os torcedores, é um lembrete de que bastidores e decisões estratégicas são tão emocionantes quanto os lances dentro do gramado e que cada declaração pode influenciar diretamente o rumo de uma temporada inteira. A segunda parte da história começa a se desenhar com a expectativa de como a diretoria do Flamengo reagirá à fala de Bruno Henrique, que já é vista como um posicionamento firme do elenco.
Nos bastidores, reuniões de emergência e conversas discretas já estariam acontecendo para avaliar o impacto real da declaração. Diretores e assessores esportivos entendem que ignorar a opinião de um líder do vestiário pode gerar descontentamento e prejudicar o clima interno, especialmente em uma equipe que busca estabilidade para disputar títulos de forma consistente. Ao mesmo tempo, há a pressão da torcida, que se divide entre aqueles que acreditam que o retorno do jogador polêmico pode ser benéfico em campo e os que confiam no sentimento coletivo do elenco. Essa dualidade transforma o cenário em um verdadeiro quebra-cabeça, onde cada decisão pesa e cada palavra dita por Bruno Henrique aumenta a tensão. A especulação sobre quem poderia intermediar a situação ou mesmo convencer o grupo a aceitar a volta do jogador se torna inevitável. Enquanto isso, jornalistas esportivos e influenciadores nas redes sociais não param de discutir cada nuance, criando um efeito dominó que promete influenciar decisões da diretoria e possivelmente moldar o futuro próximo do Flamengo, dentro e fora de campo. Os possíveis desdobramentos desse episódio são múltiplos, e o Flamengo, ciente da repercussão nacional, precisa agir com cautela. Uma decisão precipitada poderia gerar uma crise interna, afetando a moral do elenco e comprometendo resultados importantes na temporada. Bruno Henrique, ao assumir esse papel de porta-voz não oficial do grupo, reforça a importância de respeitar a dinâmica interna de um clube moderno, onde comunicação e transparência são tão vitais quanto técnica e tática. O rumor que antes circulava apenas em redes sociais agora se consolidou em uma narrativa oficial, capaz de alterar negociações e estratégias. A diretoria terá que considerar não apenas o talento do jogador em questão, mas também o impacto que seu retorno teria sobre a química existente, sobre a liderança de figuras centrais como Bruno e sobre a confiança coletiva. Cada passo será observado de perto, e a forma como o Flamengo equilibrará ambição e harmonia servirá como termômetro para o restante da temporada, transformando essa história em um estudo de gestão esportiva sob pressão intensa, com repercussões que podem ecoar muito além dos portões do Ninho do Urubu. Enquanto rumores continuam a circular, a torcida também se movimenta, debatendo em grupos, fóruns e redes sociais sobre a legitimidade das palavras de Bruno Henrique. Alguns defendem que a opinião de um jogador experiente deve ser respeitada, enquanto outros argumentam que a decisão final cabe à diretoria, que detém a responsabilidade de conduzir o clube com visão estratégica. Essa polarização cria um ambiente de expectativa constante, e cada declaração adicional de atletas, dirigentes ou mesmo do próprio jogador polêmico tende a aumentar ainda mais o burburinho. Em paralelo, surgem especulações sobre como a comunicação interna do Flamengo está estruturada para lidar com crises desse tipo, como reuniões de grupo, conversas individuais e mediações de psicólogos esportivos ou líderes naturais. A repercussão midiática amplifica a pressão, tornando cada ação ou comentário potencialmente explosivo. A narrativa em torno do episódio transforma-se em um roteiro imprevisível, onde cada detalhe, desde gestos em treinos até declarações de jornalistas, pode ser interpretado como indicativo de futuras decisões. No fim, o clube precisa navegar por essa tempestade com habilidade, equilibrando interesses internos e externos, garantindo que o foco permaneça em resultados. Enquanto rumores e tensões se acumulam em uma verdadeira dança de bastidores que promete continuar nos próximos capítulos,
Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O efeito dessa situação na atmosfera do vestiário é outro ponto de atenção. Um elenco que se sente unido e respeitado tende a render mais em campo, e qualquer atrito causado por retornos de jogadores controversos pode gerar impactos imediatos nos resultados. Bruno Henrique, ao manifestar publicamente o sentimento coletivo, e demonstra que a liderança dentro do Flamengo não é apenas simbólica, mas prática, e que atitudes como essa têm consequências diretas na gestão do grupo. A possível reação do jogador mencionado, caso a diretoria tente insistir em sua volta, também gera especulação. Ele poderia aceitar a resistência do grupo, pressionar externamente ou mesmo buscar alternativas em outros clubes. Cada cenário exige do Flamengo uma postura estratégica, ponderada e calculada, onde comunicação, psicologia e planejamento esportivo se cruzam. Nesse contexto, rumores deixam de ser simples fofocas e se transformam em elementos que podem moldar a temporada inteira. A habilidade do clube em lidar com o momento, em ouvir líderes internos e equilibrar expectativas da torcida e do mercado, será decisiva. A narrativa se torna cada vez mais complexa e cada movimento futuro será interpretado como parte de um jogo silencioso de bastidores, cujo desfecho ainda é incerto e envolve tensão, estratégia e emoção. Outro aspecto que se desenha é a influência da mídia esportiva na condução desse episódio. Jornalistas e comentaristas, atentos a cada detalhe, reforçam a pressão sobre o Flamengo para que tome decisões assertivas. A narrativa construída em torno da declaração de Bruno Henrique se transforma em matéria-prima para debates, painéis de análise e transmissões ao vivo, amplificando o alcance do rumor e aumentando a expectativa sobre a postura da diretoria. Nesse contexto, cada gesto do jogador polêmico, cada comentário do elenco e cada sinal da diretoria são interpretados como pistas de um possível desfecho. A repercussão nacional faz com que o episódio ultrapasse a esfera esportiva, influenciando percepções de mercado, valorização de atletas e até negociações futuras. A importância de lidar com o momento com inteligência, cautela e sensibilidade se torna evidente. Bruno Henrique, ao quebrar o silêncio, não apenas revela uma posição interna do grupo, mas também força o clube a considerar a complexidade de suas decisões, lembrando que liderança, coesão e estratégia são tão cruciais quanto talento e performance, principalmente quando todos os olhos estão voltados para o Flamengo e cada movimento é observado, analisado e comentado sem trégua. Por fim, o futuro imediato do Flamengo depende de como essa situação será administrada nos bastidores. Bruno Henrique assumiu um papel central nesse capítulo, não apenas como jogador, mas como representante do sentimento coletivo, e sua declaração já se tornou um ponto de referência para qualquer ação relacionada ao retorno do jogador polêmico. A diretoria terá que equilibrar a força do elenco, a pressão da torcida e as demandas do mercado, tomando decisões que preservem a harmonia do grupo e a credibilidade do clube. Enquanto isso, rumores e especulações continuarão a alimentar a narrativa, mantendo todos em suspense sobre o desfecho dessa história que mistura emoção, estratégia e bastidores. A repercussão certamente continuará a gerar discussões acaloradas, análises detalhadas e interpretações diversas, tornando-se um caso emblemático de como liderança,
comunicação e química de grupo podem influenciar profundamente os rumos de um clube de futebol. Nesse cenário, cada movimento futuro, cada declaração e cada negociação será acompanhado de perto, transformando o episódio em uma narrativa viva, intensa e imprevisível, característica marcante do Flamengo e do futebol brasileiro contemporâneo. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!